Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e eu tô aqui no vídeo com Luiz Fernando Roxo, grande mestre especialista, referência no mercado de opções e também nos conceitos de antifragilidade, né, do Nassim Taleb. E Roxo, obrigado novamente aí por participar dos nossos vídeos. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo aí do canal. Beleza. Bom, e para quem ainda não conhece, o Roxo é um dos fundadores da Zen Economics. Ele faz muito conteúdo sobre antifragilidade, sobre mercado financeiro, mercado de opções, né? Então eu vou colocar aqui no link da descrição o link do canal do Roxo, no Instagram, para você ter acesso também aos conteúdos. E a ideia nesse vídeo é que a gente falar sobre antifragilidade na vida, né? Não só para o mercado financeiro, para o cara ganhar dinheiro e tal, mas como que você aplica na sua vida e como que a pessoa pode aplicar na vida dela os conceitos de antifragilidade para ela se tornar uma pessoa mais antifrágil em todos os aspectos. Exatamente. Então o antifrágil é o conceito desse autor, né, que é o Nassim Taleb. O Nassim Taleb é quase um herói hoje do capitalismo, as pessoas foram conhecendo ele aos poucos. Ele ganhou muito dinheiro no crash de 87, ao perceber que as pessoas não estavam esperando uma grande queda e que precificavam muito mal os riscos, e os tais dos pozinhos que a gente explicou no nosso outro vídeo estavam muito baratos. Então ele comprou seguros aí para quedas do S&P e ele teve a sorte, né, de ter comprado no crash de 87. Sim. E aí em 87 ele se tornou muito rico, ele tinha 20 e poucos anos de idade e ele resolveu estudar e se dedicar à incerteza, né? Sim. A incerteza, ao risco, exatamente porque ele não entendia por que as pessoas corriam um risco tão errado e estavam cegas com relação àquilo que ele tinha percebido, né? Que era o risco de um grande colapso. Então ele dali para frente passou a se dedicar primeiro ao estudo das opções, provar por que as opções estavam tão baratas naquelas condições, escreveu um livro importante de opções e aí já em 2003 escreveu o primeiro livro filosófico, que é Iludidos pelo Acaso. É um livro que fala de investimento e trade, é a base dele, mas a mensagem é por que a gente muitas vezes atribui, né, ao sucesso que a gente tem a nossa competência e quando as coisas dão errado a gente atribui a falta de sorte, né? Então qual é o papel do acaso e da sorte, né, na nossa vida? E aí ele conta muitas coisas já sobre a vida. Então, no Iludidos pelo Acaso, ele fala sobre o papel do risco e do acaso na nossa vida, da sorte, como muito do que acontece na nossa vida é sorte. E depois ele já lança A Lógica do Cisne Negro, no meio de 2006. E lá ele faz uma profecia. Ele diz que os mercados vão entrar num colapso de uma hora para outra e isso vai acontecer nas hipotecas nos Estados Unidos. Nossa, 2 anos antes do colapso, né? 1 ano e meio depois o mundo entra num grande colapso, ele explica exatamente os motivos antes, né, no Cisne Negro, e aí ele vira um profeta, porque a profecia se realiza e ele vira um profeta, ele vende mais de 2 milhões de livros. E aí, em 2011, alguns anos depois, ele escreve Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então, enquanto em Iludidos pelo Acaso e Cisne Negro ele mostra o problema, quer dizer, a cegueira ao acaso, a desordem, ao caos e tudo mais, no Antifrágil ele traz a solução. Como se beneficiar do caos e como são esses organismos que se beneficiam, que gostam da desordem, do caos, da catástrofe, do colapso, e os seres vivos têm essa característica. E aí ele mostra num livro longo, de quase 700 páginas, composto por 6 pequenos livros dentro dele, como você aplica isso em todas as áreas, e talvez 1/5 do livro seja sobre saúde. Como ter uma saúde antifrágil, como sobreviver no mundo moderno. Então, eu peguei e li esse livro em 2012 e falei, puxa, isso vai mudar o mundo. Eu preciso aprender, e eu li 4 vezes durante vários anos e as pessoas ainda não tinham uma sintonia porque eu não sabia explicar, e a minha ex-mulher falava, pô, mas você vai ler esse livro de novo nas férias e tal, e eu fui praticando, né? Então, por exemplo, coisas como fazer jejum, cuidar da saúde emocional,
seguir ideias da filosofia estoica, cuidar bem da sua própria agenda e ter redundância, se alimentar de uma maneira antifrágil e aleatória, como faziam lá os homens da caverna, os paleolíticos. Então, uma série de ideias e conceitos que vêm da percepção da antifragilidade, do caos, da desordem, sim, e como a gente pode usar esses fatores estressantes da nossa vida para deixar a gente mais forte. A nosso favor. Exato. O que eu acho interessante do livro, quando eu li, eu confesso que eu fiquei puto, porque eu falei, cara, eu queria ter acesso a esse conhecimento 10 anos antes. Nem existia o livro 10 anos antes, mas enfim. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, o Antifrágil, né? Eu acho interessante a percepção dele de que a humanidade como um todo está viciada em tentar, né, porque não consegue, colocar as coisas, todas as áreas da vida de uma forma linear, né? Isso não só nas finanças, você vê a atuação dos bancos centrais, etc., mas as pessoas na própria saúde delas, elas ficam tentando microgerenciar a saúde, microgerenciar os relacionamentos, ou a vida como um todo, e elas desconsideram que, na real, cara, a gente acorda com uma certa agenda, mas a gente não consegue prever o que vai acontecer ao longo do dia. Né? A vida é extremamente imprevisível, sim, é tentativa e erro, não dá para planificar. Entre o mapa e o território, tem que ficar com o território. A vida e a realidade e a prática, ela é infinitamente mais complexa do que a teoria. Nós somos muito melhores em fazer do que em pensar. Então, um conjunto revolucionário de conceitos, ideias e práticas, né, e heurísticas de como você levar a sua vida de maneira que você se beneficie das coisas que apareçam, sim, né, sim, da serendipidade, que é uma espécie de opcionalidade. Sim, sim. Você tem que, quando as coisas derem errado, perder pouco, aprender, e quando as coisas derem certo, a sua vida, as coisas vão dar muito certo, você vai ter ganhos muito grandes, que é exatamente a mesma estrutura convexa do portfólio, sim, que a gente explicou no vídeo que a gente falou sobre os investimentos antifrágeis e as opções. Então, a sua vida é isso. Você tem que ter liberdade, você tem que ter mais opções do que obrigações. Claro. Você tem que poder fazer as escolhas certas, você tem que poder ter uma agenda livre, você tem que poder acordar no horário que te der vontade e aproveitar a parte boa da vida, né? Legal. E se você pudesse dizer 3 dicas rápidas para o cara que está assistindo o vídeo, para ele aplicar, que ele possa aplicar imediatamente na vida dele, 3 coisas simples que possam já começar a tornar ele mais antifrágil, o que seria? O que você acha que poderia ser? A gente tem umas 10 leis muito legais, eu vou falar 3 delas que eu acho, sim, que se aplicam muito à antifragilidade. A primeira delas, não tenha dívida. Sim. De nenhum tipo. Se alguém te pediu para fazer alguma coisa e você falar, faço daqui a pouquinho, não, cara, faz agora. Entendeu? Não, ou não prometa. Sim. Entendeu? Não tem uma dívida moral. Entendeu? E principalmente não tem a dívida financeira. Porque a dívida financeira, como as outras dívidas, elas são uma escravidão. Sim. Você já não tem mais liberdade. Você conta com o ovo dentro da galinha. Claro. Se as coisas derem errado, como você tem uns juros para pagar, você tem um prazo, a sua vida entra num vórtice negativo, aí você colapsa. Totalmente côncavo, né? Exato. Então, a dívida é o objeto mais fragilizante da vida do ser humano. Sim. Uma segunda regra que a gente acha muito importante é o conforto mata. Conforto mata. Se o Dalai Lama fala, se você deitar numa cama e ficar um ano deitado, daqui a um ano você vira líquido, água, você desfaz. É muito importante você sair do conforto, da área do conforto e encarar o mundo do estresse, porque a dor, a informação do estresse, ela que vai te guiar, vai te direcionar. Como aqueles pais que buscam proteger os seus filhos de uma forma excessiva, né? Exatamente. Protegendo dos estresses. Exatamente. E o terceiro é que você deve levar uma vida ética, porque a falta de ética é frágil. No mundo, quando o mundo era muito grande, você podia pegar um ônibus, andar 10 horas e ir para um lugar que ninguém nunca te viu,
você podia enganar as pessoas, e como você tinha relações só de curto prazo, nesse caso, eventualmente você poderia se dar bem. Mas, como o mundo ficou muito pequeno, todo mundo te conhece, todo mundo está no Instagram, todo mundo vai ver quem é você, se você for antiético, enganar uma pessoa, todo mundo vai ficar sabendo. E isso vai ser muito ruim para você. Então, pessoas e negócios antiéticos, eles são frágeis. Sim. Eles tendem a colapsar. Por isso que é um bom negócio você ser ético, ajudar as pessoas, se esforçar para ser bem visto, porque isso vai fazer diferença no longo prazo. Sim, sim, interessante. A longo prazo o payoff é positivo, né? Totalmente. Então, o antigo malandro hoje, agora é o cara certinho. Né? O cara antes que queria passar a perna nos outros, o cara que é muito inteligente, hoje ele percebeu que é melhor ele fazer certo, ajudar os outros, porque isso vira uma recompensa no longo prazo. Legal. Então, cara, sensacional. Só essas 3 dicas, se as pessoas começarem a aplicar, já muda completamente a vida, né? Recomendo que você aplique, busque no canal do Roxo. Ele tem 4 temporadas dos Antifrágeis, né, que ele fez junto com o Richard Rittenband. E, cara, leia o livro se você ainda não leu. Para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E, cara, Roxo, obrigado novamente aí pela participação. Se você gostou desse vídeo, curte, vai lá no canal do Roxo e no Instagram, vou deixar na descrição aqui o link, tá? Compartilhe com as pessoas que você acredita que vão gostar dessa informação e também se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!